Imagine que você está em meio a uma tempestade violenta. O vento gelado corta sua pele, a chuva encharca suas roupas, e o céu escuro parece pesar sobre você. Não há nada que você possa fazer para parar a tempestade. Ela simplesmente é. Contudo, segundo os estoicos, enquanto o clima externo está fora do seu controle, a maneira como você lida com ele é completamente sua escolha. Para eles, o sofrimento não nasce das circunstâncias, mas da interpretação que damos a elas. Essa perspectiva está no cerne do pensamento estoico. Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo, articulou isso com clareza ao escrever: se você está aflito por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela, e essa avaliação é algo que você tem o poder de revogar. Pense nisso. Muitos dos desafios que enfrentamos em nossas vidas, um desentendimento com um amigo, uma oportunidade perdida, ou até mesmo uma tragédia pessoal, têm um impacto imediato. Eles nos afetam porque somos humanos e sentimos. No entanto, os estoicos argumentam que o sofrimento prolongado não está intrinsecamente ligado ao evento, mas à história que contamos a nós mesmos sobre ele. Quando vemos um fracasso como prova de nossa inadequação, ou um obstáculo como uma injustiça pessoal, estamos escolhendo um caminho mental que amplifica a dor. A filosofia estoica não nega a realidade das emoções humanas. Pelo contrário, ela reconhece a inevitabilidade da dor e da adversidade. A diferença crucial está na forma como lidamos com elas. Epicteto, outro dos grandes pensadores estoicos, ensinava que não são os eventos que perturbam as pessoas, mas as opiniões que elas têm sobre eles. Ele sugeria que, ao questionarmos nossas opiniões e reações, podemos transformar nosso sofrimento em algo construtivo. Imagine uma pessoa perdendo o emprego. Esse evento em si é neutro. Um contrato chegou ao fim. No entanto, para alguém que interpreta isso como uma falha pessoal ou como um sinal de que o futuro está comprometido, a dor se transforma em sofrimento. Para os estoicos, a chave está em reconfigurar essa narrativa. Em vez de pensar, isso é um desastre, podemos pensar, o que posso aprender dessa experiência? Como posso crescer com ela? Essa escolha não é simples. Exige disciplina e prática contínua para perceber que não controlamos tudo o que nos acontece, mas temos total controle sobre como interpretamos e respondemos às circunstâncias. Marco Aurélio acreditava que essa era uma das maiores liberdades humanas, o poder de decidir como reagir. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. É importante entender que os estoicos não defendiam o apagamento da dor ou a negação das dificuldades. Eles sabiam que a dor é parte da vida, mas o sofrimento, para eles, é uma construção mental que podemos evitar. É a diferença entre sentir tristeza e se afundar em desespero, entre reconhecer um erro e ser consumido pela culpa. A dor é um alerta natural, um professor. O sofrimento é um vício de pensamento que perpetua a agonia. Quando aprendemos a separar a dor do sofrimento, abrimos caminho para uma vida mais leve e resiliente. Não se trata de insensibilidade, mas de força interna. Enfrentar um revés com a serenidade estoica é um ato de coragem, uma afirmação de que não somos prisioneiros das circunstâncias, mas mestres de nossas reações. Afinal, o sofrimento, como eles nos ensinaram, é sempre uma escolha. Pense em quantas vezes você se viu preso em um ciclo de pensamentos negativos, revivendo aquele momento desconfortável quando alguém foi rude ou quando as coisas não saíram como planejado. A sensação inicial de frustração ou tristeza é normal. Somos humanos, afinal. Mas o que acontece depois é onde tudo muda. O sofrimento prolongado não é imposto pelas circunstâncias externas. Ele é mantido pela sua própria mente, pela escolha de alimentar aquelas emoções negativas e revisitar incessantemente o que já passou. Epicteto, com sua sabedoria atemporal, nos alerta que as pessoas não se perturbam com os eventos, mas com as opiniões que têm sobre eles. Esse ensinamento é uma espécie de mapa para a liberdade emocional. Significa que, por mais caótico ou doloroso que o mundo ao nosso redor possa parecer, há um espaço dentro de nós que permanece intocável. E é nesse espaço que reside o nosso poder, o poder de decidir como interpretar e reagir ao que acontece. Por que isso importa? Porque a forma como você escolhe interpretar os desafios da vida define a qualidade da sua existência. Não é sobre fingir que a dor não existe ou ignorar os problemas, mas sim sobre não dar a eles mais poder do que merecem. Quando você percebe que o sofrimento prolongado é opcional, começa a assumir o controle da sua narrativa interna. Você não é mais vítima das circunstâncias, torna-se o autor da sua própria história. Imagine uma discussão que você teve com alguém próximo. Talvez as palavras trocadas tenham doído, deixando uma mágoa que persiste. Agora, reflita.
A mágoa continua porque o evento foi devastador ou porque você escolheu revisitar mentalmente a situação, analisando cada detalhe, repetindo o impacto inicial? Os estoicos nos convidam a quebrar esse ciclo. Eles nos ensinam que, embora não possamos evitar que eventos nos afetem, podemos evitar nos tornar reféns deles. Isso importa porque, em última análise, a vida é curta e preciosa. Gastar horas, dias ou até anos presos em sofrimento é desperdiçar o tempo que temos para construir algo significativo, para amar, aprender, crescer. Marco Aurélio escreveu: "Você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz. Diz e pensa." Essas palavras não são um chamado ao medo, mas um lembrete da urgência de viver plenamente, sem as correntes do sofrimento autoimposto. E mais, quando você aprende a romper com o sofrimento desnecessário, descobre uma liberdade que não depende de circunstâncias externas. Imagine enfrentar uma crítica ou uma rejeição sem permitir que isso destrua sua autoestima. Imagine lidar com uma perda ou uma decepção sem carregar o peso do desespero. Essa é a força que os estoicos nos oferecem. Ao internalizar essa ideia, você percebe que a verdadeira paz não vem de evitar problemas ou controlar o mundo ao seu redor, mas de controlar sua mente. Importa porque você merece viver uma vida mais leve, mais resiliente e mais focada no que realmente importa. Quando você escolhe não sofrer, abre espaço para algo muito maior, a possibilidade de encontrar significado, crescimento e, acima de tudo, liberdade. De forma alguma, o estoicismo não é um convite à apatia ou à insensibilidade. Pelo contrário, os estoicos reconheciam a dor como uma parte inevitável e fundamental da experiência humana. Ignorar a dor seria como negar um fato essencial da vida. O que eles propõem é algo mais profundo: compreender e aceitar a dor, mas não permitir que ela nos defina ou nos controle. A distinção entre dor e sofrimento é central aqui. A dor é inevitável. É o desconforto físico ou emocional que surge quando enfrentamos perdas, fracassos ou desafios. Sofrimento, por outro lado, é a história que criamos em torno dessa dor, a resistência interna que amplifica o impacto inicial. É como ser pego de surpresa por uma chuva forte. Você se molha, é verdade, mas não precisa passar o resto do dia reclamando da água ou remoendo o fato de ter esquecido o guarda-chuva. Marco Aurélio escreveu: "A mente se adapta e converte para seus próprios fins obstáculo à nossa ação. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho." Isso significa que a dor pode ser um catalisador para o crescimento, desde que a encaremos com a mentalidade certa. Não se trata de ignorar o que dói, mas de explorar o que isso pode ensinar. Quando sentimos dor, a reação instintiva é rejeitá-la, lutar contra ela, perguntar incessantemente: "Por que eu?" Mas os estoicos nos convidam a fazer perguntas diferentes. O que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? Em vez de se afundar em ressentimento, essa abordagem transforma a dor em uma ferramenta de autodescoberta. Considere um momento difícil da sua vida. Talvez você tenha perdido alguém que amava, enfrentado uma decepção profissional ou lidado com um problema de saúde. A dor inicial foi inescapável, mas o sofrimento prolongado, a sensação de estar preso naquele evento, incapaz de seguir em frente, foi uma escolha, mesmo que inconsciente. Reconhecer isso não diminui a intensidade do que aconteceu, mas lhe dá poder. O poder de não ser definido exclusivamente pela dor. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa ideia pode parecer quase provocativa à primeira vista, mas ela traz liberdade. Você não precisa fugir da dor, fingir que ela não existe ou tentar anestesiá-la. Em vez disso, pode acolhê-la como uma visitante temporária, aprender com ela e, depois, deixá-la partir. Esse processo de aceitação ativa não é fácil, mas é libertador. Imagine alguém que perde um emprego. A dor inicial pode ser o medo do futuro ou a sensação de inadequação. Mas o sofrimento prolongado aparece quando essa pessoa se define exclusivamente pelo fracasso, revivendo a experiência em sua mente e alimentando pensamentos autodestrutivos. A prática estoica, nesse caso, seria olhar além do evento. O que essa perda pode ensinar? Que portas ela pode abrir? Portanto, não, o estoicismo não sugere que ignoremos a dor. Ele nos ensina a enfrentá-la com coragem e propósito, usando-a como mestre em vez de um carrasco. A dor pode nos ensinar resiliência, humildade e até gratidão, desde que escolhamos enxergá-la dessa forma. Afinal, ignorar a dor é desperdiçar a oportunidade de crescer. Confrontá-la, por outro lado, é abraçar a vida em sua totalidade, com todos os seus altos e baixos, e sair mais forte do outro lado. A aplicação prática do estoicismo não exige mudanças drásticas na sua rotina,
mas sim ajustes sutis na forma como você enxerga e responde à vida. Tudo começa com a aceitação do que está além do seu controle. Imagine o quanto de energia você desperdiça se preocupando com situações que, no fim das contas, estão fora do seu alcance. O trânsito, a opinião alheia, os erros do passado. Perder tempo com o incontrolável é como tentar conter o vento com as mãos, uma luta inútil que apenas alimenta a frustração. Ao aceitar o que não pode mudar, você libera espaço mental e emocional para focar no que realmente importa, sua atitude. Isso nos leva ao próximo ponto: redefinir desafios. Em vez de enxergar dificuldades como punições ou sinais de fracasso, trate-as como convites ao crescimento. Não é fácil, é claro, mas essa mudança de perspectiva pode transformar situações aparentemente negativas em oportunidades. Um problema financeiro pode ser o empurrão necessário para repensar hábitos. Uma rejeição pode ser a chance de construir resiliência e autoconfiança. Os estoicos também nos encorajam a praticar a autoobservação. Quando perceber que está preso em um ciclo de sofrimento, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: estou alimentando essa dor com pensamentos inúteis? A resposta frequentemente será sim. Nossa mente tem o hábito de transformar pequenos desconfortos em grandes tragédias por meio de interpretações negativas e exageradas. Identificar esse padrão é o primeiro passo para rompê-lo. Outra prática poderosa é a reflexão diária. Marco Aurélio usava suas noites para revisar os eventos do dia, identificando onde poderia ter reagido melhor ou pensado de forma mais construtiva. Você pode fazer o mesmo, anotando suas experiências e aprendizados. Esse hábito ajuda a internalizar os princípios estoicos e a cultivar uma mentalidade mais resiliente ao longo do tempo. No fundo, o que os estoicos nos ensinam é que o verdadeiro poder está em dominar nossas respostas aos eventos, e não os eventos em si. Essa é uma mensagem profundamente libertadora. Enquanto o mundo externo é caótico e imprevisível, seu mundo interno pode ser um lugar de calma e força. Quando você percebe que o sofrimento é uma escolha, que ele nasce da maneira como interpretamos os desafios e não dos desafios em si, você conquista algo raro e precioso: liberdade emocional. Essa liberdade não significa que você nunca mais sentirá dor, mas sim que será capaz de enfrentá-la com serenidade e sabedoria. Como Marco Aurélio sabiamente escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Agora a pergunta é simples e direta: você vai escolher o sofrimento ou a serenidade? No final, a decisão está, e sempre estará, em suas mãos.